O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos continuar a habilidade do currículo, né? Lembrando, esse mês de outubro aqui nós vamos continuar aí a habilidade do currículo, nós vamos fazer. No final da aula, nós vamos comentar aí sobre a habilidade, sobre o que nós estamos fazendo e comentando. Hoje, para me acompanhar, ele, o seu professor de língua portuguesa, que encanta os professores aqui no Centro de Mídias, Joelson. Olá, professor Jonas, bom dia terceiro ano, estudantes, professores que acompanham pelo chat, escolas responsáveis, todos juntos nesta aula de matemática, fazendo desses momentos produtivos de reflexão e aprendizado. É isso aí, então, professores, um excelente dia, parabéns a todos. E principalmente eu só tenho a agradecer, principalmente estando aqui no terceiro ano, quero agradecer demais vocês que acompanham as aulas aqui, já vi os feedbacks de vocês, nós vamos até fazer uma aula sobre, então só tenho a agradecer vocês, agradecer imensamente a vocês, alunos, pais que acompanham aqui a aula, principalmente nesse dia que é muito importante e memorável para todos. Então, parabéns aí a todos os professores e, como sempre, o agradecimento aqui da equipe do Centro de Mídias, porque nós estamos aqui só para entregar uma aula aí para vocês, porque quem faz, quem mostra conhecimento e quem desenvolve são vocês aí na escola. Beleza? Então, vamos mostrar qual o título, né? Qual que vai ser o título da nossa aula de hoje. Na telinha de vocês vai estar aí falando, então nós estamos em partes de um inteiro, né? Nós vamos continuar, é a parte 2. Como sempre, ó, dia importante, 15/10/2021, né, Joelson? Então, 15/10/2021, hoje um dia mega importante, né? 15 de outubro e a Escola Estadual Professor Paulo Afonso, lá de Embu das Artes, ligadinha, assim como Itapira, tá ligada na aula de matemática, professor Jonas. É isso aí. Hoje nós vamos continuar, então, a ideia da divisão, né? Falamos um pouquinho ontem. Ontem quem participou comigo foi a Vitória, né? Ela participou da sua aula também. Então, hoje nós vamos continuar a divisão, só que hoje é divisão em 3 partes. Então, vamos mostrar aí para vocês. Então, na telinha de vocês vai aparecer a seguinte ideia, né, Joelson? Sim. Associaremos a divisão por 3 à ideia da terça parte, né? Então, a terça parte é a ideia de dividir alguma coisa em 3 partes iguais, Joelson. Pensando em partes de um inteiro em uma divisão por 3. Então, é isso que estudaremos e aprenderemos no decorrer da aula. Vamos refletir sobre isso. Partes de um todo, de um inteiro. Mas em partes? Quantas partes? Isso mesmo. Seria eu, você e uma pessoa aí de casa. Mais uma pessoa para dividir. Isso aí, para dividir. Para dividir algo. Lembrando, né, que nós estamos dividindo. Falando aí sempre, nós estamos dividindo em partes iguais, né? Nós estamos comentando sempre de ideias de divisões em partes iguais, por isso que a gente fala da terça parte. Beleza, Joelson? Beleza, entendido. Então vamos continuar, na telinha de vocês vai aparecer aí. Então, uma primeira situação. Vitória chamou 2 amigas, no caso aí sua casa, para dividir uma pizza. São 3 pessoas, é a Vitória e 2 amigas, né? Então, eu não posso confundir. Ela chamou 2 amigas, mas ela também vai comer. Isso aí, então, isso são aí. 3 pessoas. Ela vai ficar só olhando, não. E aí tem uma pizza, segundo tipo de pizza, e o terceiro modelo de pizza. Aí ela fez o seguinte, ó. Vou dar 3 sugestões de tipos de cortes. Sim. Então, eu fiz aqui um corte, aqui foram feitos mais 2, e ali, digamos que foram feitos também 3 cortes ali. A minha pergunta é a seguinte, ó. Qual é a forma, no caso aí o formato correto, para dividir a pizza em 3 partes iguais? Então assim, a pizza ela pode ser dividida em 3, mas eu quero 3 partes iguais. São 3 pessoas para comer, eu quero que são 3 partes iguais. E aí de casa? Opção 1, 2, 3, vocês aí na escola, e aí, o que você acha? Olha, a Vitória chamou 2 amigas para dividir uma pizza só. A gente está vendo 3, mas é que são 3 maneiras diferentes de dividir a mesma pizza, não é isso? Então é uma pizza só. Tem a maneira 1, a maneira 2 apresentada e a maneira 3. Essa linha escura, esse palitinho aí, é a maneira de cortar. A gente pode... como se estivesse cortando. Muito bem, estamos observando as partes. O que você acha? Então, qual é o formato para dividir a pizza em 3 partes iguais?
Tem o primeiro formato, professor Jonas, que não dá para ser. O número 1 não pode ser. Que dividiu em duas, né? Em duas partes. Tem duas partes só. Ó, só tem duas, tem uma aqui e uma aqui, né? Não é. E aí a segunda? Na segunda... Tem 3 partes? Tem 3 partes, mas olha só, quem ficar com as partes das extremidades aí, direita e esquerda... Fazer a borda, né? Com a borda, vai ficar com um pedaço muito fino. Já a pessoa aqui, ó, olha, essa tem que estar com fome, né? Tem que estar, porque a pizza está quase inteira aí, né? A maior parte dela está aí. Então, não é igual, os 3 pedaços não são iguais nesse caso. Isso aí. E por último, né, se eu observar então, por último é a forma aí, a gente é o modelo com que eu divido aí em 3 partes iguais. A gente até estava comentando aqui um pouquinho antes da aula, né? Geralmente dividir, no caso, um círculo em 3 partes iguais, é como se fizesse esse Y, né? Ó. Então eu estou dividindo ele aí, ó, parece um Y. Vou até pegar de outra cor, para ver se eu consigo colocar. Vou pegar um vermelho aqui, ó. Então, situação 3. Ó, tá vendo, ó? Então, a situação 3 aí, né? A ideia da divisão aí... Eu não sei do que é essa pizza, professor Jonas. Iguais. Mas se fosse uma pizza de IP, para 3 pessoas, em 3 partes iguais, deveriam dividir igual a imagem 3, estudantes. É isso mesmo. Se fosse uma pizza de IP, a ideia é dividir como se fosse um Y, né? Tem uma relação muito aí mais para frente, vocês vão ver aí a ideia de como faz essa divisão, tem uma relação, mas é você tentar comparar, né? Você tentar observar qual a relação entre elas. Então, qual o tamanho, se está dividido de igual ou não. Então, essa seria mais ou menos a ideia, beleza? Perfeito, entendido. A Sofia entendeu e está apontando pela professora Fabiana que é a maneira número 3 de dividir. Boa. 3 partes iguais. Isso aí, obrigado aí. E aí eu pergunto o seguinte, eu dividi em 3 partes iguais. Como podemos, então, chamar a parte que a Vitória recebeu? Então, eu tenho aqui a pizza, sim, dividida em 3 partes, e aí tem esse pedaço da Vitória. Como que eu posso chamar, então, esse pedaço? Esse pedaço, e aí eu vou entrar em algumas características, mas como é que eu posso chamar esse pedaço? Como você... É um pedaço. É só um pedaço. É uma das 3 partes. Como é que eu chamo esta parte? E aí? Se fosse... Eu chamaria de pedaço de pizza, mas tirando essa ideia, você chamaria como? Se fosse dividido em 2 partes, eu poderia chamar metade o pedaço, mas não é em 2 partes, é em 3. E aí, como que você tem? Você tem alguma ideia? Olha, eu vou ler o que está aparecendo ali. Sim. A terça parte... Não, pode ler mesmo lá, 1/3. 1/3. Professora Adriana colocando, a professora Fabiana. 1/3, né? A ideia do 1/3 é geralmente como a gente comenta. Mas, o que eu quero ressaltar é que eu estou dividindo em partes. Aí agora a gente vai explicar agora o contexto. Tudo que é inteiro, você considera ali tudo que é inteiro. No caso, eu tenho uma pizza e eu estou considerando ela como inteiro. Se eu dividir essa pizza, eu tenho que ver em quantas partes eu dividi e eu tenho uma parte, literalmente uma parte da pizza. Se eu dividir em 3, eu tenho a terça parte aí da pizza. Aí, como vocês viram, é 1/3, vocês vão ver isso aí mais para frente, né? Matérias do 4º e 5º ano, mas a ideia é chegar nessa parte, né? Nesse terço. Okay? A gente pode chamar esse pedaço de pizza e deve chamá-lo de terça parte? Pedaço de pizza, mas é terça parte. Corresponde à terça parte da pizza. Isso mesmo, ó. Então, na telinha de vocês vai aparecer. Então, eu chamo isso, né, Joelson? O pedaço aí da Vitória de terça parte. Não é terça-feira, é terça parte, né? A terça-feira tem até essa relação, mas seria a terça parte. Então, eu tenho uma parte num contexto aí do todo. Eu só estou pegando uma, né? Lembrando que eu estou pegando apenas uma parte desse contexto inteiro. Perfeito. Beleza? Entendido, professor Jonas. Ok? Vamos tentar uma próxima. Nessa próxima questão, nós vamos observar o seguinte, ó. E aí agora eu vou entrar em algumas características. Pode pôr na telinha para eles? Que é quantos pedaços, então, Vitória tem que receber para ficar com a terça parte? Só que a pizza é diferente. Ah, não é aquela. Não, uma pizza retangular. Eu já ia responder assim, professor Jonas, assim que você terminou de ler. Um pedaço só. Não, mas então. É a respeito de outra situação. Só que ela não vai ser dividida igual. Ela vai ser dividida assim, ó. Então, eu dividi ela assim. A minha pergunta é, quantos pedaços Vitória tem que receber para ficar com a terça parte? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, quantos pedaços eu tenho ao todo? E aí, lembrando que são todas partes iguais. Quantos pedaços eu tenho ao todo primeiro?
tenho 6 pedaços na tela. Boa, 6 pedaços. E a terça parte? Aí agora eu quero saber, você tem que dividir em quantos pedaços? Porque, ora, se eu pegar um pedacinho só, deixa eu pensar se vai ser a terça parte. Não vai ser a terça parte um pedaço só. Não, porque você dividiu em 6, né? Aí vai ser a sexta parte, não é? Isso. Então, devem ser 2 pedaços. Isso mesmo, a professora Adriana até comentando, 2 pedaços, né? Quando nós fazemos essa relação, e aí vai aparecer, é quanto você tem de inteiro, quantos inteiros você tem, quantas partes você tem ali do inteiro e quantas partes você dividiu. A terça parte, pensa aí, é uma parte, né, no contexto geral, relacionado ao todo. Então eu tenho que saber quantos pedaços eu vou indicar. E aí já até responderam 2, e eu vou mostrar para vocês como que fica. Na telinha de vocês vai aparecer, esquece essa linha horizontal. Esquecendo essa linha horizontal, ó, eu tenho... Isso aqui é a terça parte, ó. É a terça parte da pizza. Entendeu? Ó, só de olhar aqui, eu tenho a terça parte, Joelson. Que é esse trecho aqui, né? Ó, esse pedaço aqui, ó, seria a terça parte. Porque, esquecendo essa linha horizontal, nessa linha que está no horizonte, ela dividiu aí na vertical em 3 pedaços iguais. Então, essa representa a terça parte. Então, o que eu tenho que prestar atenção? Então, a pizza inteira, ela tem 6 pedaços. A terça parte, aí no caso, se refere apenas a 2. Então, se ela pegar esses 2 pedaços, ela comeu aí, como muitos professores falaram, né? Ela comeu 1/3 da pizza, né? Ela comeu aí... Pode deixar na telinha, que aí eu tenho o seguinte, ó. Então, quero que vocês façam essa nota aí no caderno, que é importante. A terça parte de 6 é igual a 2. Ah, mas por que é igual a 2? Que aí é onde eu quero chegar. Terça parte, Joelson, sim, é a mesma coisa que dividir por 3. Ou seja, 6, que é o meu total, dividido por 3 dá 2, ó. Então, quando eu divido, vou até escrever aqui só para ficar bonitinho, ó. Opa, deixa eu apagar tudo que é mais fácil aqui. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, o que é a terça parte? É dividir em 3 partes iguais. Se eu sei que são 6 pedaços, eu dividi aí, no caso, em 3, então eu vou precisar de 2. Eu preciso olhar com atenção como é que essa pizza está dividida antes da resposta, hein? Ora. Isso mesmo. Eu tenho que saber quantas partes eu tenho, o que é meu todo, entendeu? O que representa ali o meu todo. Verdade. Beleza? Esse todo está dividido em quantas partes antes de apontar o terço. Isso é importante. Vocês viram que isso pode ser confuso. Então, a nossa reflexão e atenção para conferir ali no todo. A maneira como o todo está dividido. Visualmente, né? Visualmente a gente consegue ali observar que são esses 2 pedaços. O que nós temos que caracterizar? Quantos pedaços eu tenho? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 pedaços, terça parte é dividir por 3, ó. É o que eu estou focando muito, né? A gente está falando muito aqui, ó. É dividir por 3. Então 6 dividido por 3 ali, eu encontro 2, Joelson. Entendemos direitinho, como a professora Adriana apontou. Beleza, obrigado. Vamos então continuar? Então agora a minha pergunta é a seguinte, ó. Então quantos pedaços Vitória tem que receber para ficar com a terça parte? Ah, mas aí mudou inteiro. Vou mostrar para você, ó. Agora eu dividi diferente, Joelson. Sim. A primeira pergunta é, quantas partes eu dividi? Eu dividi a pizza. A gente vê essa pizza inteira dividida em 3, 6, 9 partes. 9 partes? É, tem 9 partes. Isso aí, então tem uma aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedaços. Ah, então essa pizza aí tem 9 pedaços, beleza. E agora eu quero a terça parte. E aí? Pensando nos pedaços, para quantos pedaços, né, equivale à terça parte? Ora, olhando para o tamanho, eu posso recordar inclusive da imagem anterior, não é? Sim. Não é um pedaço só. Porque não. São 3 pedaços, professor Jonas. 3 pedaços? 3 pedaços. Boa, então vamos tentar enxergar isso? Então, é esse aqui, não é, Joelson? Sim. Então, o que eu quero ressaltar aí que é importante para vocês? Eu tenho que observar, então, o todo. Então, eu tenho que olhar aí o todo, eu tenho que enxergar o que é o todo, quanto você tem, quantas formas aí você tem, no caso aí, quantos pedaços você tem. Se você identificou a quantidade de pedaços, pega esse valor
pega esse número, né? Pega esse valor e divide por 3, que é a terça parte. Nesse caso é 9. Como que eu consigo aí dividir 9 aí por 3 pessoas, né? 9 dividido por 3 dá 3. Mas você pode pensar o contrário. Que número multiplicando 3 também, né, que é o caminho mais fácil, daria 9. Então eu penso assim, ó, 3, 6, 9. Então eu tenho 3 pedaços aí. É uma das ideias também que vocês podem fazer o contrário, né, Joelson? Isso, a gente consegue verificar olhando para esse todo dividido, então fica bem visual mesmo. Não é? Você pode ter identificado a terça parte, a terça parte é essa fatia aqui que compreende esses pedaços. E aí depois você contou os pedaços, porque pode é visual. Também. Isso, visualmente, sim, isso é verdade. Beleza? Então vamos mostrar a resposta para eles? Vamos. Então, a pizza inteira, no caso aí, tem 9 pedaços. A terça parte, né, ela se refere apenas a 3 pedaços aí, como a professora Adriana comentou, aí como muitos colocaram. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 9 e dividir por 3. Ó. Então, terça parte e dividir por 3. Sim. Então, eu tenho como 3, né, Joelson? Então, 9 dividido por 3, 3 pedaços. Beleza? Então, eu vou colocar a nota, né? Coloque aí no seu caderno, ó, coloca a notinha, que é o seguinte. Então, nota. A terça parte, no caso de 9, é igual a 3. Beleza? Anotado e entendido. Espero que você tenha anotado mesmo. Eu tô vendo que você está sem caderno, mas... Está anotado, eu vou lembrar. Então tá bom. Então o que eu quero ressaltar aqui? Toda vez que eu estou falando aí de terça parte, eu estou falando aí de divisão aí em 3 pedaços, né? Divisão por 3. Lembra, o todo, quanto eu tenho, e aí o quanto eu vou conseguir fazer. Que agora eu vou dar uma outra situação. Uma situação um pouquinho mais complexa, e eu quero a ajuda de vocês. Pode pôr na telinha para eles que eu vou ver o seguinte, ó. Então eu vou lá. Então, de novo, a Vitória tá com fome, né? Ela quer 3 pedaços aí. Ela quer ela quer a terça parte. Sim. Só que agora, Joelson, eu tenho 2 pizzas. Foi lá pedido 2 pizzas, ela quer a terça parte. As pizzas, ó, foram divididas. Sim. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Contar as partes. Boa. Ela foi dividida em quantas? Cada pizza foi dividida em quantas partes? Isso. Quantos pedaços eu tenho, né? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. A gente observa, olhando para as 2 pizzas, que cada uma foi dividida em 6 partes. 6 partes. Boa. Então, se cada pizza tem 6 partes, ao todo eu tenho quanto? 12 partes. Boa. Aí é uma coisa que eu quero ressaltar para vocês, que é muito importante. Anote aí no caderno, ressaltem muito isso. O que é o seu inteiro? O que você considera como inteiro, como todo? No caso aí a possibilidade. Até então eu estava trabalhando com uma pizza só, você via lá uma pizza. Agora eu tenho 2. No caso, que nem o professor Joelson, aí a primeira foi dividida em 6. Se eu tenho 2 pizzas, o que é meu todo? Quantos pedaços eu tenho aí ao todo? Ah, então nesse caso eu vou considerar todos os pedaços. As 2 pizzas são o meu todo. Isso mesmo. E eu tenho 12 pedaços, porque são 6 mais 6. Isso mesmo, ó, a professora Fabiana, a professora Adriana falando 12 pedaços. Então, se eu sei que é 12, Joelson. 12. Eu sei que é 12. 12 pedaços. Eu quero a terça parte disso. O que eu tenho que fazer primeiro? O que eu tenho que fazer primeiro? Eu posso identificar a terça parte a partir de cada pizza. Ah, uma ideia. Boa. Posso fazer isso. Por exemplo, se em uma eu tenho 6, eu sei qual é a terça parte de 6. Ok. E aí eu somo com a terça parte da outra. Da outra. Ah, uma boa ideia. É possível, não é? A gente viu que 6, a terça parte era 2, né? Sim. Então, se eu pegar 2 de uma com 2 da outra... Aí eu tenho 4. Que é a terça parte das 2 pizzas. Beleza, só que eu vou fazer de outra forma. Sim. Eu vou olhar o todo. Sim. Quando eu falo todo aí, eu estou vendo 12, eu estou dividido em 3. Sim. Ou seja, eu tenho que pegar o 12 aqui e dividir por 3, porque eu estou falando de terça parte. Ó. Ah, perfeito, muito bom. Beleza? E aí a minha pergunta é, quanto é 12 dividido por 3? E aí, Joelson? Olha, 4. Boa, professora Adriana colocando isso mesmo, é 4. Então eu tenho que representar, né? Eu tenho que colocar o seguinte, ó. Eu tenho que olhar esse aqui, até ficou em meio em cinza aí para vocês observarem, mas aí eu tô apagando, né? Então, dessa primeira parte eu peguei 2 dessa primeira pizza, que nem você fez, né, Joel? Sim. Da segunda pizza também peguei 2 partes. Legal. Só de olhar eu sei que a resposta é 4, que nem Sim. você até comentou, né?
E aí eu vou fazer o seguinte, então a pizza inteira tem 12 pedaços. A terça parte se refere a 4 pedaços. Exatamente, olha então, só. Ela tem ali 4 pedaços. E aí, como sempre, eu coloquei uma notinha bonitinha. Nota, a terça parte de 12 é igual a 4, ok? Olha, entendemos aí o que é a terça parte de inteiros divididos por tamanhos diferentes, não é? Isso mesmo. Quantidades diferentes. É essa a ideia. Então, essa é a ideia que eu quero ressaltar com vocês. Você só consegue encontrar metade, terça parte, a quarta parte, nós vamos falar sobre isso, toda vez que você identifica o inteiro. Então, hoje a aula, basicamente a gente está falando muito sobre identificar esse inteiro. Porque às vezes a gente não passa, né? Você não consegue identificar ali bonitinho. Tentem identificar o inteiro. Identificou o inteiro, no caso você quer a terça parte, é só dividir por 3, né, Joelson? Então, entender a situação, entender o inteiro, entender o enunciado, para considerar aí a terça parte, no caso. Isso mesmo, então a gente consegue identificar a terça parte. E aí, só para a gente continuar, que eu quero fazer alguns comentários, eu vou colocar aqui na hora da revisão. Então, eu vou pedir aí para a direção colocar. Pode colocar a hora da revisão para a gente? Então vamos rever aí o que nós vimos na aula de hoje, colocar aí alguns comentários, que aí eu quero comentar um pouquinho sobre a habilidade também, beleza, Joelson? Perfeito. Primeira coisa que nós vamos ver é o que nós vimos aqui hoje. Então, terça parte de um inteiro. Então, de novo, terça parte de um inteiro é dividir em 3 partes iguais. Acho que é uma coisa que nós temos que ressaltar, colocar muito aí no caderno, falar muito sobre isso, que é toda vez que nós temos a terça parte, temos que localizar isso. Acho que ficou claro isso, professor Jonas. Beleza? A segunda coisa que nós temos que identificar é o seguinte, né? Então, a relação de divisão em 3 partes iguais. Vamos lá. Toda vez que eu estou identificando partes iguais, eu estou dividindo o inteiro em partes iguais. Eu estou colocando aí sempre uma relação de partes iguais. Pode acontecer divisões de não serem exatas. Aí vocês vão ver bem mais para frente. Nós vamos identificar isso, nós vamos localizar essas relações. Mas toda vez que eu estou dividindo em partes iguais, aí no caso é terça parte, eu tenho pedaços, eu tenho inteiros, eu tenho modelos sempre parecidos, sempre iguais, né, Joelson? Perfeito, professor Jonas. Perfeito. Então, beleza? Beleza. Então na telinha vai aparecer agora a habilidade, que aí eu queria falar para vocês, que até perguntaram isso no início da aula, né? Eu queria fazer a ressalva hoje. Nós estamos falando da habilidade do terceiro ano, é a habilidade 9, que fala o seguinte: associar o quociente de uma divisão com resto de 0 de um número natural. Vimos na aula de ontem por 2, na aula de hoje por 3, nas próximas aulas aí nós vamos ver 4, 5 e 10. As ideias de metade, que nós vimos ontem, terça parte, que é hoje, quarta parte, quinta e 10ª parte, nós vamos ver aí na segunda-feira. O objeto de conhecimento aí são os significados de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e a 10ª parte. Algumas ressalvas que eu quero orientar vocês, que é o seguinte: muitos até me perguntaram, me colocaram na rede social, que é o seguinte: nós estamos trabalhando agora a habilidade do currículo, agora em matemática. As habilidades já estão disponíveis, inclusive, lá para vocês no repositório. Podem olhar, as aulas já estão lá disponíveis. Vocês podem identificar, cada aula aí vai ter uma habilidade selecionada. Essas habilidades não vão ter relação com aprender sempre. Essa é uma orientação aí para vocês, professores, né, Joelson? Estudando partes de um inteiro, a gente nota, de acordo com a sua fala, e com a habilidade também, metade, É isso mesmo. terça parte, quarta parte, quinta parte. Isso aí. Continuaremos Para essas 4 estudando. aulas a gente já fez a metade. Não é isso? Olha só já quanta foram 2. coisa. Então, como sempre, coloquem na telinha para eles, avaliem a nossa aula. Coloca lá o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se o professor aqui soube dividir a pizza, né? Se a gente soube dividir a pizza em partes iguais, né? Se a Porque pizza nem de todo mundo IP foi sabe. dividida, Nem todo mundo sabe dividir partes iguais, né? Nós já tivemos uma pizza de IP aqui, eu e a professora Ana, em uma aula de língua portuguesa. Mas aí a pizza foi dividida por 2 só, entre Por mim 2, e a professora mas estava igual.
Acho que tava. Era metade para cada, foi certo. Beleza. Obrigado, terceiro ano. Obrigado, professores. Feliz Dia dos Professores hoje. Obrigado, Joelson. Obrigado, professor Jonas. Um feliz dia, colegas. Tchau, tchau. Até a próxima.